Fala pessoal, Mário Vergara por aqui, sejam todos muito bem-vindos à 10ª parte do texto Steve Jobs 2005 Stanford Commencement Address. Sem muitas delongas, vamos direto para o nosso linha a linha, que hoje vai começar com a frase About a year ago, I was diagnosed with cancer, né? Cerca de um ano atrás, about a year ago. Então não tem muitos mistérios aqui, esse about aqui quer dizer aproximadamente, cerca de, então a year ago, um ano atrás, então cerca de ou aproximadamente um ano atrás, I was diagnosed with cancer. Diagnosed, tem som de T aqui no final, então é diagnose com E. Esse S-E-D, ele soa como S-T, então diagnosed. Se eu bem me lembro, na pronúncia britânica dessa palavra aqui, diagnose, diagnosticar, dá para falar com Z também, então você falaria diagnosed, aí o som final ficaria de D, seria diagnosed. Agora, se você falar com S, eu acredito que nos Estados Unidos é mais comum com S, diagnose, aí o som final é de T, diagnosed, tá? I was diagnosed with cancer. Então, cerca de um ano atrás, eu fui diagnosticado com câncer, tá? I had a scan at 7:30 in the morning. I had a scan, essa frase aqui literalmente é eu tive scan. Como é que traduz scan em português? É tipo é porque scan, sabe o scanner da impressora? Eu vou até pegar aqui, ver se eu pego uma tradução. Eu não sei se. Deixa eu pegar aqui no Reverso, que é um dicionário que tem boas traduções. Quando a gente vai fazer a gente tem a impressora e tem o scanner, né? Scanner vem de scan, tá? Eu não sei se tem uma tradução para scan em português. Vamos lá, scan. Aqui tá traduzido como exame, tomografia, varredura. Depende do contexto. Então, assim, digitalizar, né? Mas a gente não fala vou digitalizar alguma coisa. A gente fala em português, né? O scanner que faz. O scanner ele faz scans. Então a gente fala scanner mesmo, né? Em inglês seria scanner. Em português a gente fala scanner. Agora, aqui neste caso, tá? Esse scan aqui não é uma digitalização, não tem a ver com scanner. É um ultrassom, né? Faz uma varredura, olha lá dentro do seu corpo o que tem. Então, nesse caso, é um ultrassom. E ele fala, né? Ao pé da letra, eu tive uma varredura, eu tive um scan, eu tive um scan, né? Que significa eu fiz um scan. Olha como o jeito de falar é diferente. Ele não falou I did a scan, ele falou I had a scan. Porque eles falam assim, né? I had a scan, quer dizer, literalmente, eu tive um scan, quer dizer, eu fiz um ultrassom ali, olharam dentro do meu corpo. I had a scan at 7:30 in the morning, às 7:30 da manhã. 7:30, né? Você fala 7:30, at 7:30 in the morning. And, it clearly showed a tumor on my pancreas. E ele, né, tá se referindo ao scan, claramente mostrou um tumor, clearly, não tem nenhum mistério aqui, clearly showed a tumor, né? A tumor on my pancreas, né? No meu pâncreas. E ele diz, I didn't even know what a pancreas was. Eu nem mesmo sabia o que era um pâncreas. Então, ó, I didn't even know, eu nem mesmo sabia. Detalhezinho aqui, né, do I didn't even know. Se a gente fala, aqui. I didn't know significa eu não sabia, né? I didn't know, eu não sabia. Lembrando que a gente nunca foca em entender os porquês da gramática. A gente foca em coisas simples, por exemplo. Eu sabia, né? Na realidade, eu sabia seria I knew, né? O verbo saber é know. O passado do verbo, né? O passado desse verbo aqui é knew. Então, know, esse não é que know, né? É know. Isso aqui é knew, o passado, né? Então, saber e soube. Então, eu soube, ou dependendo do contexto, até dependendo do que você estiver falando, até dá para traduzir como eu sabia, mas é o passado. I knew, eu soube, ou eu sabia. Agora, eu não sabia, ou eu não soube, I didn't, o didn't faz o negativo, I didn't know, tá? Então, I knew, eu sabia, ou eu soube, I didn't know, eu não sabia, ou eu não soube. Então, I didn't know, eu não sabia, né? Só que aí se você botar um even, aí você tá falando, eu nem mesmo sabia, né? Esse even dá a ideia de nem mesmo. I didn't even know. Eu nem mesmo sabia. I didn't even know, agora olha no texto aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. I didn't even know what a pancreas was. O que um pâncreas era, tá? É muito importante esse was aqui, vem no final, tá? A gente tende em português, tá? A tendência nossa é falar assim, ó.
I didn't even know what was a pancreas. A gente tende a falar desse jeito. What was a pancreas? Por quê? Porque a gente pensa, eu nem mesmo sabia o que era um pâncreas, né? Então a gente fala o que era, what was a pancreas, né? O que era um pâncreas. Só que se você fala assim, what was a pancreas? Assim soa como uma pergunta, né? Então isso aqui não é uma pergunta, tá? É uma afirmação. Eu nem mesmo sabia o que um pâncreas era. Então esse was, ele vai no final. Só que assim, isso é um pouco complicado de entender no começo. Porque por mais que eu explique pra vocês, né? Porque se eu falar assim, what was a pancreas? Isso aqui é tipo uma pergunta. O que era um pâncreas, né? What was a pancreas, né? Normalmente, essa pergunta no passado não é tão comum, mas é bem comum assim. What is, né? Por exemplo, what is your name, né? What is your name? Qual que é o seu nome? Você vê que é uma estrutura de pergunta, né? What is, blá, 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 blá. Se foi no passado, né? What was... Qual que era o nome dela? What was her name? What was her name? Qual que era o nome dela? Então, quando você faz a estrutura assim, você está fazendo uma pergunta. Aqui não é uma pergunta, né? Aqui eu nem mesmo sabia isso, né? Não é uma pergunta ali. Então, por isso que fala what a pancreas was, tá? Só que é o seguinte, eu acho isso aqui particularmente difícil de uma pessoa que está começando a estudar inglês entender. Eu já fiz, na fala do dia a dia, a gente erra isso. Como a gente fala português, a gente tem a tendência de colocar o was aqui, tá? Então, assim, o que eu falo pra vocês? A mesma coisa de sempre. Procure se acostumar com a estrutura. Ah, mas eu não entendi muito bem. Só, né, se acostume, tá? Se acostume. Por exemplo, quando você vai falar assim, eu não sei, eu vou dar um exemplo parecido. Eu não sei onde isso está, né? Você vai perguntar assim, eu não sei onde é que tá isso aí. Você vai falar assim, ó, I don't know, eu não sei. Você quer falar, eu não sei onde que algo está, tá? Esse algo a gente vai falar it, né? Não, vamos falar assim, eu não sei onde que o livro está, tá? Então, a tendência de nós brasileiros é dizer assim, I don't know, eu não sei. Where, onde está o livro? Where the book, né? Não, onde está o livro? Where is the book? Isso aqui é o jeito que nós brasileiros vamos tender a falar. Eu não sei. I don't know. Where is the book? Né? Onde está o livro? I don't know where is the book. Só que where is the book é uma pergunta, né? Quando você vai perguntar onde está o livro, você fala where is the book? Né? Ou where's the book? Onde está o livro? Só que isso aqui não é uma pergunta, tá? Então a forma correta de dizer isso aqui é I don't know where the book is. Essa é a forma correta, tá? I don't know where the book is. Eu não sei onde o livro está. Ou eu não sei onde está o livro, mas o verbo vem aqui no final. Isso aqui, gente, tá? Eu tô falando esse exemplo aqui porque ontem eu falei esta frase aqui. Falei na fala do dia a dia. Eu tava falando com a minha filha. Minha filha tá aprendendo inglês e ela perguntou um negócio em inglês pra mim e eu falei pra ela, I don't know where it is. Só que eu não falei the book. Eu falei where it, que era alguma coisa que a gente tava falando, is. I don't know where it is, né? Where it is. Agora, por que eu falei assim? Porque eu decorei a regra de falar o verbo no final, que neste caso não é uma pergunta? Não, porque eu acostumei a falar desse jeito. Né? Você acostuma, naquela situação, quando você vai montar aquela frase específica, você fala daquele jeito específico. E é costume, não é algo que você vai falar certo por causa da regra. Saber a regra até ajuda, mas tá? Não vai te salvar. Você vai continuar falando errado até um dia que você se acostumar a falar certo. Então, simplesmente, tá? Moral da história aqui, que eu parei um pouco a aula, se acostume com essas estruturas que tem o verbo no final. Se acostume com elas, né? Repita ela em voz alta. I didn't even know what a pancreas was. Quando você repetir várias vezes em voz alta, escutar várias vezes, você meio que vai se acostumar com ela e vai ficar natural. Entendido? I didn't even know what a pancreas was. I don't know where the book is. Ok? Vamos lá, continuando. The doctors told me this was almost certainly, the doctors told me, os médicos me falaram, the doctors told me, doctors são médicos, this was almost certainly, isso era praticamente, quase certamente, almost certainly, quase certamente, a type of cancer, um tipo de câncer that is incurable, que é incurável, ok?
And that I should expect to live. And that I should expect to live. E que eu deveria esperar viver. Nenhum mistério aqui. And that, e que I should expect to live. Eu deveria esperar viver. No longer than. No longer than é não mais do que. Não mais longo. Longer é literalmente mais longo, mais comprido. Então, no longer than é mais longo do que, mais comprido do que 3 to 6 months. 3 a 6 meses. Então, and that e que I should expect to live. Eu deveria esperar viver. No longer than, não mais do que 3 to 6 months, né? De 3 a 6 meses. Não tem muito mistério nessa frase, só lembra no detalhe que eu falei, acho que em uma aula eu falei, né? A pronúncia de months, month tem um som de TH no final. No plural, quando você bota o S, você pode falar months, TH, month, e depois o S, months, mas é bem comum eles falarem assim, ó, months, months. Praticamente não fala o TH, esse TH vira aqui meio que um T. Se você ouvir lá no áudio do Steve Jobs, você vai ver que ele meio que fala months, que ele não fala o TH, ele fala um T e um S. Então, no singular você tem que falar o TH, month. Mas no plural, em geral, soa muito mais como months, sem o TH, né? My doctor advised me to go home. Então, o meu médico me aconselhou a ir para casa, né? Advise é aconselhar alguém a fazer algo. Advise tem som de Z, quando é o verbo sem, quando não, assim, ó, quando tá no presente, advise, com som de Z no final. E aí se você botar, não é advise, é Z mesmo, esse S é só como Z, advise. E aí bota o D, advised, com som de D. Então, my doctor advised me, o meu médico me aconselhou to go home, a ir para casa and get my affairs in order. Get my affairs in order significa organizar as minhas coisas pessoais. A palavra affair, neste caso aqui, principalmente no plural, affairs, affair tem vários sentidos, mas neste caso quer dizer as suas coisas pessoais, a sua vida pessoal, suas coisas pessoais, é o jeito, questões pessoais, é o jeito mais fácil de traduzir. Eu botei alguns exemplos aqui nas notas gramaticais, por exemplo, my father's financial affairs, é as coisas, os assuntos financeiros do meu pai. My father's financial affairs. Ou quando você fala assim, it's not your affair. Quer dizer, não é da sua conta. Porque assim, it's not your, não é seu coisa pessoal, né? Pensa assim, it's not, não é your affair. Não é as suas coisas pessoais. Ou seja, não é da sua conta, tá? Então, affair, neste caso, normalmente usado, aqui tá no singular, né? Mas acho que normalmente é no plural. São suas coisas pessoais. Então, get my affairs in order. In order quer dizer em ordem, e get aqui no caso seria colocar as minhas coisas pessoais em ordem, arrumar suas coisas, né? Então, assim, arrumar a sua vida, seus assuntos pessoais, tomar conta de tudo que tem que ser tomado conta. My doctors advised me to go home and get my affairs in order. Meu médico me aconselhou a ir para casa e arrumar as minhas coisas pessoais. Aí ele fala, which is, estrutura muito comum no inglês, né? Que é, o que significa, né? Which is, que é, literalmente que é, Doctor's Code, o código dos médicos, Doctor Codes for prepare to die, para, prepare-se para morrer. Vai para casa, cuida das suas coisas, né? Get your affairs in order, que, segundo ele, né, é o código para, se prepara para morrer. Então, ajeita lá tudo que tem que ser ajeitado. It means, significa, essa estrutura é muito, tá? Muito, você vai usar muito isso aqui em inglês. It mean, o verbo mean, com o sentido de querer dizer, significar. Então, it means, isso significa, dá para traduzir simplesmente como significa to try and tell your kids. Tentar e dizer aos seus filhos, to try and tell your kids, tentar e dizer aos seus filhos, everything, né? Você vê que kids, sozinho é crianças, né? Kids. Agora, your kids são os seus filhos, as suas crianças. Então, it means to try and tell your kids everything. Significa tentar e dizer aos seus filhos tudo, né? You thought, vamos subir aqui, You thought you'd have the next 10 years to tell them. You thought, você pensou, tá? You thought, você pensou. You'd have, quer dizer, é a contração de you would have, tá? You would have, ou seja, você teria. Então, you thought, o que tá aqui porque precisa no português, né? Mas no inglês não tem. You thought, você pensou.
You would have, você teria, só que ele contraiu, ele falou you'd have, você teria, né? Esse aqui também está subentendido, ó, né? Então, você pensou, você teria. The next 10 years to tell them. Os próximos 10 anos para contar a eles. In just a few months. Em apenas alguns meses. Em apenas a few months, alguns meses. Então, ó, recapitulando, desde aqui, ó. My doctor advised me to go home and get my affairs in order. O meu médico me aconselhou a ir para casa e colocar as minhas coisas em ordem. Which is doctor's code, o que é o código do médico, for prepare to die, para prepare-se para morrer. It means to try and tell your kids everything, significa tentar e dizer aos seus filhos tudo you thought you'd have, que você pensou que você teria, the next 10 years to tell them, os próximos 10 anos para dizer a eles, in just a few months, em apenas alguns meses. It means, de novo, significa to make sure. Make sure significa garantir ou certificar-se de quê? Outra estrutura muito usada no inglês. Então, it means to make sure. Significa garantir, né? Everything is buttoned up. Buttoned up, né? Fala buttoned, buttoned. Tem um sonzinho, deixa eu até confirmar. Button, buttoned, buttoned. Aqui eu até fiquei na dúvida se o som é de T ou de T. Porque pela lógica, button, buttoned, buttoned. É para ser com som de D. Buttoned up, mas buttoned up, buttoned up. Esse D esse button e aí buttoned. Teria o som de D. Mas como junta aqui, buttoned up, buttoned up. Praticamente o D não sai assim, você vai falar, porque o D é assim, ó, D. Faz comigo, ó, D. Então a língua encosta, se você prestar atenção, a língua encosta meio aqui, D. Ela encosta na gengiva, um pouco acima do dente, e aí ela sai da gengiva assim, ó, D. Quando você fala buttoned up, você fala button, você vai fazer o D, mas você já vai pro up direto. Buttoned up, buttoned up, buttoned up. Tem uma pausa na assim, ó. Buttoned up, buttoned up. Né? Você não fala buttoned, buttoned up. Né? Everything is buttoned up. Não, buttoned up, buttoned up. O D praticamente, o D fica mudo. Buttoned up, ok? It means to make sure everything is buttoned up. Agora, buttoned up, que significa... Buttoned up quer dizer que tá tudo cuidadosamente planejado, tudo arrumado, tudo pronto para algo que vai acontecer, tá? Então é tudo ajustado, tudo finalizado, isso é buttoned up. Se você deixa tudo buttoned up, você deixa tudo prontinho, você termina tudo que tem que ser feito, tá tudo pronto. É esse o significado. It means to make sure everything is buttoned up, so that, de modo que, de modo, muito útil isso aqui no inglês também, so that, de modo que, it will be as easy as possible for your family. It will be, será, literalmente, né? Isso vai ser, mas será. It will be, será, algo será, as easy as possible, o mais fácil possível. Essa estrutura aqui, as, tananã, é muito comum. As, isso, as, tipo assim, é muito comum o as, que seria literalmente tão não sei que quanto não sei que. Ao pé da letra seria tão fácil, as easy, quanto possível, as possible, tão fácil quanto possível. Só que nesse caso a gente traduz o mais fácil possível. Dá para traduzir como tão fácil quanto possível? Dá. Claro que a gente não fala exatamente desse jeito em português. Então é bem comum, com possible, assim, ó, as easy as possible, tão fácil quanto possível, ou seja, o mais fácil possível. Ou se eu falar assim, as fast as possible. O que é fast? Rápido. Então, o mais rápido possível, né? Tão rápido quanto possível. As fast as possible. Tão rápido quanto possível, o mais fácil possível, tá? Vocês vão ver variações dessa mesma estrutura em outros contextos. Então, it will be, será, as fast as possible, o mais fácil possível for your family, para a sua família. It means, significa to say your goodbyes, dizer as suas despedidas, né? Your goodbyes seriam as suas despedidas. Então, it means to say your goodbyes. Significa dizer, né? Ou falar, ou fazer. Dá para traduzir como fazer, embora seja o verbo dizer, você entende pelo contexto, né? Significa fazer as suas despedidas, dizer as suas despedidas.
Pessoal, com isso então, terminamos mais uma parte aqui do texto do Steve Jobs. Agora é com você. Faça a mineração. Lembrando, você pode minerar tanto aqui o texto, quanto minerar qualquer outra coisa. Você pode minerar qualquer coisa que você quiser. O importante é minerar 10 frases todos os dias. Faça o linha a linha, coloque lá na sua playlist e não esqueça de escutar a playlist todos os dias. É primordial. Você não pode não escutar a playlist. Ah, não, eu já fiz a aula, já fiz o Anki, a playlist... Não pode, tá? A playlist é parte essencial dos seus estudos. Você tem que fazer a mineração, você tem que revisar o Anki, você tem que estudar um texto e você tem que escutar a playlist, ok? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais.